Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um encontro da Casa da Esperança e vamos agradecer neste minuto, parar, elevar a nossa mente, o nosso pensamento a esse momento em que nos encontramos aqui e agora, agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo a Deus pela paciência, agradecendo a Deus pelos obstáculos e agradecendo a Deus pelas superações que temos na vida. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Que nós possamos abrir neste momento as nossas mentes e abrir principalmente os nossos corações para compreender, para entender e para sentir o que diz a palavra de Jesus nessa noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade na terra e no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-me, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Agradecemos mais uma vez a espiritualidade e pedimos que nos façamos nessa noite serem entendidos. Nós estamos com o livro Primícias do Reino, pelo espírito de Amélia Rodrigues, de Valdo Franco. Nós estamos no capítulo 3, e esse capítulo que me coube, o Excelso Canto. Ele vai falar, um capítulo grande, vai falar das bem-aventuranças. E nós temos aqui a incumbência de trazer um texto de nada mais, nada menos de Amélia Rodrigues, que é uma prosa poética interessantíssima, profunda, e depois de ler algumas vezes esse capítulo e ter idealizado, pensado como seria o nosso encontro, a nossa palestra dessa noite, como é que eu faria essa nossa conversa, levaria esse tema tão conhecido, que são as bem-aventuranças, que é quando Jesus sobe um monte e faz um texto que é a base de todo o ensinamento da doutrina cristã. E eu lia e relia e não sabia por onde começar. Até que num ponto, depois de adentrar no texto, eu entendi que não se fala sobre um texto de Amélia Rodrigues. Se lê e se comunga de um texto de Amélia Rodrigues, que é uma prosa poética belíssima, Ela usa palavras que nós não conseguiríamos usar de outra forma. Então, nós vamos beber desse texto, de uma forma com muita humildade, para que a gente possa ter uma prosa como a Amélia nos propõe. O Sermão da Montanha é esse discurso de Jesus, ele pode ser lido nos dois evangelhos, o evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus. E nesses sermões há as lições e as máximas da conduta, de conduta e de moral, e que nós devemos, enquanto cristãos, pautar a nossa vida, enquanto pessoas, pautar as nossas vidas, estabelecendo os princípios que nós teremos que seguir para ter plenitude, para ter felicidade, para encontrar essa felicidade. E ela chama isso de um excelso canto, porque de uma forma muito, muito linda, ela tem a visão dela do que foi esse sermão da montanha, de como se deu esse sermão da montanha. Então é uma outra visão, e essa visão ela tem que ser lida para que a gente compreenda como ela via. Por isso a gente vai fazer um trabalho um pouquinho diferente essa noite. O que são as bem-aventuranças? Bem-aventuranças é aquele estado de plena felicidade, é uma condição de extremo bem-estar. Então, se a gente pensar quantas vezes na vida nós somos bem-aventurados, quantas vezes na vida nós conseguimos alcançar um estado de visão e de plena consciência e felicidade do momento em que estamos vivendo. Aqueles galileus, aquelas pessoas, os viajantes que ouviram Jesus naquele momento no Sermão do Monte, eles conseguiram ter essa oportunidade de estar vivendo uma bem-aventurança, um momento de bem-aventurança. Então, o texto, ele fala que desde muito cedo a multidão afluía-se para ali. A multidão era atraída. Eram galileus da região em redor, pescadores, agricultores, gente simples e sofredora, sobrecarregada e aflita. Eram judeus chegados de além Jordão, de Jerusalém,
estrangeiros de todos os lugares. Essas pessoas todas, elas se misturavam de vários dialetos, né? Eram de várias regiões e tinham vários dialetos regionais. E uniam-se num só objetivo: ouvir o Mestre, ouvir aqueles que elas aguardaram durante muito tempo. Aquele rabi que os alentava era o rei aguardado por séculos, que se ouvia dizer, aquele que viria, né, para trazer todos a uma vida de salvação. E aí ela fala do dia, ela fala de como estava o ar, como era o sol, o que era essa montanha. O azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra. Como eu diria isso se não fosse lendo o texto de Amélia? E a brisa cariciosa chegava do mar, das bandas, dos confrontes de Hermon, que era o local, onde se alternavam para espraiar-se pela imensa planície. Ela fala, a montanha é um lugar especial e tem uma grandeza especial. A montanha é um símbolo. Quando nós pensamos numa montanha, nós pensamos em algo a transpor, pensamos em algo muito lindo, ou pensamos apenas em um obstáculo. E Amélia nos fala, é um símbolo, o filho do homem que desce aos homens vencendo as dificuldades do mergulho do abismo. Olha a sutileza em que ela fala da dificuldade, né? E do trabalho que foi fazer Jesus descer até nós. E do homem que sobe e conduz os homens por sobre as escarpas lacerantes até o seio de Deus. Então Jesus, enquanto homem, ele desce até nós e nos conduz ao caminho que vai levar a essa bem-aventurança, essa plena felicidade. E ela fala que a montanha também é um destaque maravilhoso na paisagem. Galgar, subir a montanha pode significar vencer os óbices. E quantos óbices nós precisamos e queremos vencer. E às vezes a montanha está dentro de nós. Esse obstáculo que está dentro de nós. E não numa planície, não num lugar longe, e não um relevo. E nós precisamos vencer os óbices, diz Amélia, que perturbam o avanço na jornada evolutiva. Descer, deixar o monte é não considerar o empecilho e refazer o caminho. Alongar as mãos em direção dos que ficaram tolhidos na retaguarda. É muito áspera a descida aos homens para erguê-los a Deus. Como é preciso que Jesus descesse até nós, se fizesse semelhante, para que nós pudéssemos conhecer a verdade. Descer sem decair, ela fala. Descer sem decair. Subir a montanha é dar-se integral e de tal modo que seja comum a todos, mas a nenhum igual. Cada um sobe a montanha da sua forma. Cada um transpõe a montanha da sua forma. Cada pessoa tem uma caminhada. Cada pessoa tem uma história. E ela fala que existe esse díptico, né? Essa dualidade, subir e descer. Subir sem abandonar a baixada, não deixar de saber de onde se saiu. E descer sem esquecer os cimos. Descer, e toda vez que nós descemos, nós temos que entender que existe um lugar mais alto, que podemos também voltar a galgar. Isso é ter esperança, é mesmo que estejamos embaixo, ter a certeza que estamos momentaneamente embaixo. A montanha, ela fala, era uma montanha qualquer, ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode ser um lugar, ela pode ser um sentimento, ela pode ser um pensamento. E o poema que ali seria apresentado jamais foi ouvido. Nunca mais será ouvido em qualquer época equivalente. Jesus falou isso uma vez durante o Sermão do Monte. E isso ecoa e vai e ecoará por séculos e séculos. O Evangelho de Mateus, ela fala, nos diz, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Na visão de Lucas, ela diz, enquanto Lucas informa, e descendo com eles, parou no lugar plano. Subir ou descer, não importa, diz ela. A verdade, porém, é que no plano do aclive, ele se deteve e de pé vestiu-se de poente. Jesus foi luz,
vestiu-se de poente. E ela, num encantamento que ela nos traz, essa visão para ela do que foi o Sermão do Monte, ela diz que o sermão é um poema, divisor das realidades diferentes. A multidão, ela fala, para Jesus era uma paixão, era a vida, amar essas pessoas. E sentindo a multidão que ali estava, atenta, submissa, magnetizada, esquecida de si mesma, numa sublime comunhão com tudo que extravasa toda a vida, ela, abrindo a boca, ensinava a todos nós. A primeira bem-aventurança, são 8 nesse texto, né? No grande poema, 8 bem-aventuranças. E a primeira, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como é difícil para a gente entender o que são pobres de espírito. Os pobres todos conheciam, todos nós conhecemos a figura vulgar do que é o pobre material. É o maltrapilho, é o mal cheiroso, é o doente, aquele de parcos recursos. Eram pobres, no entanto, quando deles portavam os tesouros da riqueza do espírito. Espírito rico de revolta, possuidor de paixões, dono de vasto cabedal de angústia e de mágoa. O que ela nos coloca é que a pobreza do espírito, os pobres de espírito, são aqueles que não guardam no espírito as mazelas. Eles não têm acúmulo das mazelas da vida. Quais seriam os pobres de espírito? Aí ela fala que o vento perpassa pela multidão, a multidão raciocina, sem entender, como nós ainda também não entendemos quem são esses bem-aventurados pobres de espíritos. E ela diz, olha, simples, os ricos possuem as moedas, as propriedades, as ambições, o orgulho. Os pobres são os livres de posse, os livres de ambições, os amantes da liberdade, os pugnadores dos direitos alheios, os idealistas, os cultores da verdade, os preparados para a verdade. Porque nós podemos cultivar a verdade, mas não estarmos preparados para a verdade. São aquelas pessoas sem peias. Peias são aquelas amarras que a gente amarra o gado de corda ou de ferro, que prende os pés dos animais. Então, os pobres de espírito são aqueles sem peias, que os amarrem ele à retaguarda, o que ficou para trás, e sem imãs, que atraiam para o que está na frente. Então, nós não podemos viver no passado nem viver no futuro. Nós temos que viver no presente. Semelhantes aos simples, ela fala, desataviados, desprendidos das coisas, inteiramente livres, ela conclui, candidatos ao reino dos céus e súdito deles desde já, livres do resíduo do mundo. Esses são os pobres, é o que tem pouco resíduo, pouco orgulho, não consumidos, não afligidos. São aqueles que estão do lado de todos, com todos, sem ninguém, não amarrados aos outros e às convenções dos outros. Pobres de espíritos, os livres. E a multidão, extasiada, os olhos de todos brilham com tamanha expressão daquele poema. E a voz do Rabi, a voz de Jesus, espraia o canto. E ele segue para a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E aí a Amélia segue pensando as partes do Evangelho para fazer a interpretação das bem-aventuranças. O olho é a candeia do corpo e todos os olhos cindiam lágrimas. A figura do Rabi é como ouro que é refletido para aquela multidão, naquele céu, diante daquele céu longínquo do alto daquela montanha. Longa é a estrada do sofrimento, rudes e cruéis são os dias em que se vive, e por isso temos a necessidade de espergir, de chorar. Espíritos
aferreteados pelo desconforto, pelo desassossego, corações despedaçados, enfermidades, expiações, mazelas, tudo que nós passamos, ou quando não passamos, sentimos por empatia a dor daquele que se aproxima. Todos choram, experimentam a paz refazente que advém do pranto. Muitos acham que chorar é vergonha. Culturalmente nós fomos levados a acreditar que nós temos que ser fortaleza. Mas uma fortaleza que não chora, que mais é do que fraqueza. Dizem outros que lágrima é pequenez, que retrata fraqueza e indignidade. Mas não é isso que o ensinamento do Mestre no Sermão do Monte, quando diz bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, quer dizer. Ela fala, lágrima é presença divina. Quando alguém chora, a lei está justiçando, abrindo rotas de paz nas províncias do Espírito para o futuro. Mas também a gente tem que chorar com educação, como dizia Chico, como dizia Mano, desculpe. O pranto, porém, não pode desatrelar os cordéis da rebeldia e chegar às vaias da loucura, às rebanceiras do desequilíbrio. Chorar é buscar Deus nas adultas regiões da soledade. E aí, quando a gente lê a Amélia, a gente tem que estar com o dicionário do lado, né? Chorar é buscar Deus nas adultas regiões da solidão, daquele lugar ermo que todos nós sabemos onde é dentro de nós mesmos. E aí nós estamos a sós, nós e Deus. Ignorados por todos. Quando nos sentimos sozinhos, nós achamos que estamos ignorados por todos, mas estamos por Ele lembrados. O pranto vai falar o que a boca não se atreve a sussurrar, nos diz ela. Alguém chorando está solicitando, está pedindo, está aguardando socorro. Na impossibilidade de expressar por palavra, desnudar a alma, esvaziar-se de toda inquietação. É por isso que nós choramos. Nós choramos com um pedido de socorro. Então, todos aqueles que choram, que estão humildemente pedindo socorro, serão consolados. A multidão estua de esperança, diz ela. O mestre, como que se alongasse, penetrando em todas as mentes, exclama vigoroso. A terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí, historicamente, a gente lembra quem pertenceu à terra, não só no nosso país, no nosso continente, mas a história do mundo mostra a terra sendo possuída através de violência pelos poderosos, que aliciam impiedosamente, astúcia, que esmaga, que engana, que tripudia os tímidos e os brandos. A brandura, nos diz, é a auréola da paz, irmã do equilíbrio. Muitos herdeiros da terra receberam ela ensanguentada, um oceano de cadáveres, ela fala. Os brandos são possuidores da terra que ninguém arrebata. Do lar que ninguém corrompe. Do país onde abundam os bens e as messes são fecundas. Herdarão a terra. De que terra Jesus está falando no Sermão do Monte? E Amélia, muito milimetricamente, ela fala: os brandos possuirão a terra que ninguém arrebata. Talvez quando a gente lesse essa terceira bem-aventurança, a gente lembra de terra, de espaço físico, de pedaço de chão. E a Amélia nos fala, não é disso. Nós possuiremos aquela terra, aquele lugar espiritual que ninguém nos arrebata. A terra serena e calma apresenta-se transparente. Ela não é opaca como a matéria. A palavra do mestre é uma musicalidade, é expressiva e é uma sinfonia, ela fala, incomparável. E parte para a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça.
A justiça, aquilo que nós buscamos enquanto equiparação, enquanto equidade, enquanto tratar o outro com um grau de igualdade. A injustiça veste os corações dos homens e a indiferença dos legisladores como os dos governantes é quase conivente. O mundo arde em sede de justiça e o homem tomba buscando justiça. Mas há uma esperança, ela nos fala, que é uma vida para aqueles que estão sedentos e cansados. Feridas à vista, feridas do coração, feridas ignoradas, injustiças, que clamam lenitivo da justiça do amor. O homem segue amargurado, buscando as portas da verdade. A verdade desce ao homem, esclarecendo e pacificando. A palavra do Evangelho, o amor que nos une, nos dá esse descanso na busca da justiça. Renascendo para resgatar, recomeçando para acertar, repetindo as experiências para aprender. Então a gente renasce, resgata, recomeça, acerta, repete infinitas vezes, até aprender com as experiências. Justiçado pela consciência, corrigido, depois de tanto repetir, corrigido pelo amor, preparado para a libertação, serão saciados, terão justiça. Jesus, ela fala, é um hífen, né? É aquela pausa de luz entre os mundos em litígio. Que mundos são esses? O espiritual e o material, esse lugar comum em que a gente vive, sabendo do espiritual, mas vivendo o material. Então, todas essas criaturas, essas pessoas na montanha, elas se olham umas às outras, entreolham, identificam-se pelo sofrimento, pela busca da justiça, pela dor, pela esperança. Elas se envolvem no olhar expressivo e Jesus elucida. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é essa misericórdia? Esse sentimento de solidariedade, é a manifestação do perdão, é a indulgência, é a empatia pelo outro. A misericórdia que se doa é luz que se atira no próprio caminho. Olha que coisa bonita. A misericórdia que eu dou é luz que eu atiro no meu próprio caminho. A terra é um vulcão de ódios, e nós sabemos disso. É o crime, parece um gás letal que envenena, que nos enlouquece dia a dia, e nós nos deixamos enlouquecer. Viver cada um para si é uma filosofia desse mundo tão materialista. No entanto, ela fala, só a piedade redime o criminoso, assim como a reeducação capacita para a vida. E esse criminoso somos nós. Tantos crimes nós cometemos no dia a dia, não crimes do ponto de vista legal, mas crimes do nosso ponto de vista moral e espiritual. E a misericórdia é esse antídoto ao ódio, é a voz da inteligência que dialoga e vence o nosso instinto. Misericórdia, que é amor, socorre e ajuda. Então, essa misericórdia do Pai, nessa interpretação de Amélia, ela fala que é uma oportunidade de renascimento, de redução dos nossos crimes e da reabilitação dos nossos desajustes. Misericórdia, alcançarão misericórdia. Jesus exclama e com muita alegria a gente consegue talvez de longe imaginar como é que aquela multidão ouvia aquelas palavras, aquele canto, aquele excelso canto, aquele poema, aquela eloquência, aquela luz, né? Bem-aventurados os limpos de coração, é a sexta bem-aventuranças, porque eles verão a Deus. E aí ela fala, a plateia entra em estado de êxtase, um delírio percorre toda a massa.
Já não se pode reter as lágrimas e todos choram. Limpar o coração, nascente dos sentimentos para ver Deus. Imagina conseguir sentir e ver Deus. Abrir os olhos do sentimento para ver o que a inteligência sonha e não alcança. Como nós, seres tão limitados do entendimento do que não é visto, do que só se pode ser sentido, podemos compreender o que é limpar o coração. Transcendência inatingível. Nós precisamos humanizar o órgão da visão para registrar alguma coisa do divino. Nós precisamos desejar o finito para reter o infinito. Amar a relva, o homem, o céu, o animal. Então ela traz isso para o que é palpável, porque é inteligível na nossa visão tão limitada. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue compreender o infinito como seres tão finitos que somos? Vamos amar a relva, o homem, o céu, o animal, o inseto, a vida em todas as manifestações. Vamos amar o outro em todas as suas colorações. Vamos amar o outro em todas as suas opções. Integrar-se na essência da substância divina, coração aberto ao amor, com pureza em tudo. Quando a gente chegar nesse nível, nesse outro patamar, nós veremos a Deus. O mestre prossegue ao completar o seu augusto ensino. E antes que a incompreensão, que já nos é fácil, nos assole, nós chegamos à 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é ser pacificador num mundo tão guerreado? O que é ser pacificador? Primeiro de nós mesmos, das nossas fúrias, das nossas incompreensões, das nossas violências. Espargir a paz, enquanto o pensamento geral é tumultuar a tranquilidade. E como nós estamos vendo isso? O tumulto de uma tranquilidade. Herdarão a terra os filhos de Deus, porque estes, mansos e cordatos, serão brandos de coração. Brandura, que é coragem. Imagina alguém ligar brandura à coragem. E a Amélia faz isso dessa forma tão profunda e poética. Brandura, que é coragem de enfrentar o forte sem o temer. Submeter-se sem ceder ao império da força. Dominar a ira e vencer-se para pacificar. Primeiro eu preciso ser pacífico, para então pacificar. Ninguém que não é pacífico, pacifica nada. Quantas vezes o mestre empregou a energia sem limite, ante a hipocrisia e a maldade, conservando a austeridade sem violência? Quantas vezes Jesus fez isso? Não precisava. Expor sem impor. Clarear as mentes sem subornar ou submeter. Conduzir sem escravizar. Todos os homens têm necessidade de brandura, amam e precisam de amor, identificam e não dispensam a bondade, conhecem e são ávidos de pacificação. Nós precisamos nos pacificar. E como é complexo pacificar? Diante de tantas incompreensões, diante de tantos preconceitos, diante de tanta ignorância. Os poderosos passam e as sombras dos tempos
envolve-nos. Ficarão com eles e conosco a paz que lhes outorgamos, a cordura com que os recebemos, a benevolência com que tratamos. Embora nos espiziem, herdarão a terra. Estes serão filhos de Deus, os pacíficos. E num átimo diminuto, que é uma fração, eternidade além do tempo, infinita além do espaço, Jesus conclui a 8ª bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É esse lugar. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por conta da justiça, porque deles é o reino dos céus. O perseguidor é um infeliz, infelicitador, enfermo, faz-se calceta, desvairado, alicia os sequazes do próprio primitivismo em que se enfurna e com que investe. Em todas as épocas, houve os infelicitadores. E continuará havendo, enquanto nós permitirmos, enquanto nós não nos pacificarmos. Porque quando pacificamos, conseguimos ver além dos olhos da visão. A justiça tem seus mártires, que fecundam a terra para a primazia da verdade. Deles é o reino dos céus, que inocentes sofrerão por fidelidade à justiça divina. E aí Amélia vai terminando esse texto falando das características de Jesus, que a túnica era como uma luz solar, que uma coroa de luz o envolvia, e lá embaixo, na campina, a claridade chegava a todas as sombras. A respiração entrecortada de todos, muito assustados em ouvir tudo aquilo, onde a compreensão que para nós hoje é complexa, imagina para aquelas pessoas. Ele parecia afagar a multidão. E num gesto que imprime com os braços abertos e as mãos como asas, refeitas de luz, prestes a alçar voo, Jesus clama: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O sacrifício, como coroamento da fé e testemunho, é uma convicção. É preciso ter mãos limpas dos crimes, coração puro e espírito reto, eles nos falam. E é interessante como, uma vez lendo Amélia, nós nunca mais leremos o Sermão do Monte da mesma forma. E ela fala que no final desse discurso de Jesus, perpassam no ar todos os aromas da natureza, o vento da tarde entoa, a pausa se alonga, as emoções explodem nos corações em festa de paz, um misto de paz e esperança. E Jesus prossegue. Ele vai falar novas máximas, novas hipérboles. E vai falar da verdade com 1000 vozes em harmonia, numa só voz. E o texto nos passa a nos apontar várias máximas, várias frases por nós conhecidas do Evangelho, mas que é como se fechasse, né? Ali no Sermão do Monte, nas entrelinhas, está contida todas as outras frases, dita em qualquer parte do Evangelho. Sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Não cuideis que vim destruir a lei, porque eu não vim destruir a lei. Ide reconciliar-se com vosso irmão, não cometeis adultério, nem escandalizeis, não jureis, não resistais ao mal.
amai ao vosso próximo, amai os vossos inimigos, sede perfeitos. Orai assim: Pai nosso que estais nos céus. Ora, não ajunteis tesouros na terra. Não há tempo a perder. Ninguém pode servir a dois senhores, que foi o evangelho da nossa noite. Ninguém pode servir a Deus e a mamão. Olhai os lírios do campo e as aves do céu, eles precisam de quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo lhe virá. Não julgueis, não sereis julgados. Pedi e obtereis. Buscai e encontrareis. Batei e a porta se abrirá. Entrai pela porta estreita, porque nós sabemos, larga é a porta da perdição. Acautelai-vos contra os falsos profetas. E máximas do Cristo são ditas naquela noite. Um grande silêncio vai se abater sobre a montanha, como está se abatendo agora dentro das mentes de cada um de nós. E aí a multidão abalada já vai se dispersando, vai indo para casa, o nosso encontro da noite já vai também acabando. Os corações estão em festa e em dor, né? Eu diria que os nossos corações, depois de ouvir o Sermão do Monte sob a ótica de Amélia, fica muito preocupado, né, em saber se seremos realmente bem-aventurados. E o futuro os aguarda, o futuro nos aguarda. Diante dos olhos do Rabi se desenham as cenas das lutas futuras sangrentas que vão se dar por séculos e séculos afora para a implantação daqueles ensinos no mundo e no mundo dentro de nós mesmos. A carta magna, como ela diz no texto, foi apresentada. As boas novas foram cantadas. O Sermão da Montanha é o alfa e o ômega da doutrina de Jesus. Nenhum cristão, nenhum de nós poderá, por ignorância, a partir daquele momento, cultivar o mal. E assim, nós concluímos a nossa noite agradecendo a Deus pela oportunidade da leitura desse texto, para que ele fique realmente em nossos corações e que nós possamos buscar ser realmente bem-aventurados. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Que os nossos lares sejam lares bem-aventurados. Que os nossos corações se abram para o perdão, para a paz, para o desapego e para a paciência. Uma boa noite a todos e até o próximo encontro. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus